Bom, professor, a gente sempre começa o nosso bate-papo ao redor da fogueira perguntando para o entrevistado falar um pouquinho da jornada pessoal deles. Então, nos leva na máquina do tempo, lá para o início, na Espanha, Santiago de Compostela, e como que o senhor chegou no Brasil. Bom, eu nasci numa aldeiazinha perto de Santiago de Compostela, faz parte da província da Galícia, e a cidade chama-se Arzúa. A cidade de Arzúa é onde os peregrinos passam para o caminho de Santiago. Agora, quando a gente vai na estrada, já não vê tanto peregrino, porque fizeram uma autopista direto até a minha cidade. E os peregrinos não correm risco atravessando aquela avenida, aquela estrada super movimentada. Eu me criei brincando dentro da Catedral de Santiago de Compostela. Uau. Meu pai, mamãe e papai compravam uma rosquinha para mim, que vinha num gravetinho, e fala, fica comendo os biscoitinhos que nós vamos dançar. Eles iam para dançar passo doble. É as recordações que eu tenho. E onde dizem onde está a tumba de Santiago, apóstolo, eu costumava sentar ali do lado e não entendia a magnitude que era aquilo. Eu apenas brincava muito. E eu passei uma vida muito difícil. Eu ia para a escola com tremendo frio. E as minhas feridas, às vezes abria no joelho uma ferida, e com o frio aquilo escancarava e doía demais. E eu chegava na escola com a pizarra do tamanho de uma tela de notebook 15 polegadas e um pizarrilho. E aí eu não conseguia pegar no pizarrilho para escrever. E o maestro ficava muito bravo. Vamos, chaval, te põe a escrever. E eu não conseguia juntar meus dedos. Então era uma época de muito frio. Mas tenho boas lembranças também. Tenho lembrança de minha mãe pendurando os panos no varal e eu acordava cedo, pegava a tiradeira e jogava a pedra e via aquele pano espedaçar em pedacinhos. Eu me maravilhava com aquilo. E mamãe ficava muito brava. E outra coisa que o trabalho sempre me acompanhou. Então, desde pequeno, desde os 8, 10 anos, mamãe me dava um saco com milho e eu tinha que ir no moinho para moer e trazer de volta a farinha. Só que eu não conseguia ficar à toa. Eu botava o milho no moinho, que existe até hoje, mostrei para minhas filhas recentemente, fomos lá visitar, e eu ia pegar truta no riozinho que estava acima. E eu fazia um cerco com pedras para as trutas ficarem encurraladas. E aí eu ia para casa com gravetos, com uma dúzia de trutas e a farinha de milho. Aí trazia o milho de volta. Trazia o milho de volta na forma de farinha. Legal. E alguns momentos eram difíceis, porque eu me distraía e de repente ficava escuro. E aí eu ouvia os lobos vendo que estava muito próximo. E quando eles ficavam uivando, eu ficava apavorado. Aí muitas vezes eu senti que eles estavam se aproximando e meu pai chegou para me pegar porque viu que eu não tinha ido para casa. E uma coisa que eu fazia, cantar alto. Eu cantava alto achando que com isso eu espantava os animais. Bom, e depois a miséria que atormentava a Europa na pós-guerra. Eu nasci em 45, nasci em pleno fim da Segunda Guerra Mundial. Então, aos 10 anos, 10 para 11 anos, meus pais se aventuram para a América, para uma nova vida. Estava aberto a imigração. Só que a imigração que estava aberta tinha algumas restrições. Não davam facilmente o visto para quem tinha filhos, porque ia ter que cuidar, alimentar, e eles queriam gente para trabalhar aqui no Brasil. E aí eu peguei um navio
Meus pais vieram e deixaram nós com os Eles familiares. vieram primeiro. Eles vieram primeiro, mas com o propósito de depois chamar a gente e segui-los. Perfeito. Só que eles vieram para o Rio de Janeiro e nós ficamos lá e não recebemos as cartas que eles mandaram de que eles tinham mudado para Santos. As cartas chegavam, mas eram provavelmente confiscadas pela polícia. Alguma coisa acontecia. E daí nós pegamos um navio chamado Guandigaray. Esse navio eu descobri depois que eu estava no navio que era a última jornada dele. Mas o senhor tinha quantos anos, professor, nessa jornada? Eu tinha 10 para 11 anos. 10 para 11 anos, uau. E éramos 50 órfãos, que estávamos num navio que era misto, carga e passageiros. E eu nunca fiquei junto das outras crianças. Eu sempre fui muito independente, muito atrevido, sempre me aventurava. E o senhor veio com irmãos ou o senhor veio sozinho? Eu vim com um irmão. O meu irmão já gostava de ficar nos grupos. Entendi. O que aconteceu? Das 50 crianças, 49 pegaram sarampo. Oh, my God. E vieram quase toda a viagem com sarampo, sendo medicadas. E eu não peguei porque eu me isolei. O meu passatempo, eu ia na cozinha e ia roubar os biscoitinhos que o cozinheiro botava ali no balcão. E aí um dia ele me pegou com a mão na cumbuca e falou, não precisa pegar, eu faço para você. Daí fez uma bandeja toda ornamentada. É feio pegar, então aprendi com ele. E aí eu vim nesse navio, cheguei no Rio de Janeiro. O senhor se lembra há quanto tempo foi esse tempo de cruzar? 24 dias. Uau! Mais de 3 semanas, nossa senhora. Ele parou em Portugal, parou nas Canárias, ele parou em alguns locais. E aí, quando chegamos no Rio de Janeiro, todos os pais estavam lá, mas meu pai não estava, minha mãe não estava. E eu falei, aí o capitão, quando todo mundo já tinha ido praticamente, falou, eu não sei o que houve, mas teus pais não estão aqui. Eu falei, como meus pais não estão aqui? Ele falando comigo porque meu irmão estava na enfermaria. Aí ele falou assim, o problema é que esse navio vai ser desmantelado. É a última viagem que ele faz. Ele vai virar sucata, ele vai para Buenos Aires. Ele não volta para a Europa, basicamente. Ele não volta para a Europa. E aí eu tenho que levar vocês. Eu não posso, vocês estão sobre minha responsabilidade. Então já vou te dar um presentinho, pega um par de meias, veste essas meias e nós vamos passar só numa cidade chamada Santos para pegar um pouco de café que temos que levar para a Argentina, umas sacas, umas mercadorias, e aí vamos para Buenos Aires. E eu fiquei muito triste. Eu não sabia, falei, meu Deus, o que vai ser de nós e de nossa vida? E aí quando chegamos em Santos, eu estou no conversa, e vejo meu pai lá embaixo. Uau! Meu pai, em Santos, o maior porto até hoje da América Latina, ele lia a tribuna e tinha tudo a chegada dos navios. Ele recebeu a carta de lá, dizendo que nós tínhamos entrado no navio tal e ia com tal para tal destino. Mas a comunicação dele para lá é que não chegou. E aí ele sabia que nós estávamos, então ele tinha certeza que nós estávamos no navio, mas nós tínhamos certeza que não tinha ninguém para nos esperar. Nossa, que situação. Então eles sabiam que o navio iria parar em Santos e que vocês estavam nele. Nossa, e aí o capitão falou, não é, seu destino é Rio de Janeiro, não é seu pai. Eu falei, olha lá, aí ele viu meu pai acenar, aí mandou meu pai subir, e aí meu pai pegou meu irmão num cobertor todo enrolado e saiu com ele no bonde, que ele era motorneiro de bonde, do bonde acho que era o 32. Hoje tem um bonde igual lá na praia de Santos, em exposição. Que lindo. E aí chegamos, essa é a história de nossa chegada em Santos.
Roger, essa história sempre me emociona. Fico arrepiado a imaginar a sensação do professor na ocasião desse reencontro com o pai.